Olá, meus amigos da TV Justiça. Está no ar mais uma edição do programa Prova Final. Este programa é uma parceria da Rede de Ensino Luiz Flávio Gomes e da TV Justiça. Meu nome é André Barros, sou professor de Direito Civil e na aula de hoje iremos tratar do assunto pessoa natural. Nosso programa será dividido em 3 blocos. No primeiro bloco, tema do dia, iremos abordar o assunto pessoa natural. Isso mesmo, pessoa física. Iremos tratar de questões como personalidade, capacidade, a questão do nascituro. Será que o ente concebido, ainda não nascido, a criança gerada, que está sendo gerada, ela tem direitos ou não tem direitos em face do nosso ordenamento jurídico? Iremos tratar de assuntos ainda como emancipação e interdição. Programa imperdível, questões aí que estão na pauta do dia em qualquer exame de ordem, em qualquer concurso público. No segundo bloco, pergunte ao professor, iremos responder a questões enviadas por nossos alunos do Brasil inteiro. E por fim, no terceiro e último bloco, X da questão, iremos analisar 2 questões exigidas em exames de ordem anteriores. Vamos ao tema do dia. E o tema do dia é pessoa natural. Mas afinal, o que é tratar sobre pessoa natural? Pessoa natural nada mais são do que as pessoas físicas. Professor, mas por que utilizar a expressão pessoa natural? Pouca gente sabe disso, mas a expressão tradicional do direito civil para designar o ser humano é pessoa natural. A expressão pessoa física, ela ficou muito conhecida no nosso país em razão do imposto de renda. Temos o imposto de renda da pessoa física e o imposto de renda da pessoa jurídica. Mas tome cuidado, em concursos é costume do examinador, seja um concurso para exame de ordem, seja com qualquer outro concurso que você for prestar, é costume do examinador se referir apenas à pessoa natural. Saiba, está tratando de quem? Apenas do ser humano. Quando nós estudamos os seres humanos, o aspecto mais importante é, sem dúvida alguma, a sua personalidade. E o que vem a ser a personalidade? Personalidade nada mais é do que a aptidão genérica que todo ser humano tem para ser titular de direitos e contrair obrigações. É justamente em razão da personalidade que as pessoas naturais, as pessoas físicas, podem ser titulares de direitos e de deveres. É exatamente isso que está previsto no nosso artigo 1º do Código Civil. Se eu sou uma pessoa, se eu sou um ser humano, se eu sou uma pessoa natural, eu tenho personalidade, logo eu, André, posso ser titular de direitos. Exemplo, eu posso ser dono da minha gravata. Sou titular do direito de propriedade sobre a minha gravata. É justamente em razão da personalidade que é feita uma distinção básica no direito civil, que eu inclusive gosto de chamar, é a lição número 1 do direito civil. Eu nunca posso tratar coisas como se fossem pessoas. E por que disso? Meus amigos, pessoas têm personalidade, logo podem ser sujeitos de direitos e deveres. Coisas não têm personalidade, coisas não podem ser titular de direitos e deveres. Coisas somente podem ser o quê, professor? Objeto de direitos e deveres. Então observe, eu, André, posso ser dono de minha gravata. Minha gravata pode ser dona de outra gravata? Observe, vira uma expressão absurda. A resposta é não. Eu, André, por ser pessoa, posso ter direito sobre a minha gravata. A minha gravata nunca terá direitos. A lição número 1 do direito civil, então, nos ensina que coisas não podem ser tratadas como pessoas. E aí vem a pergunta: pessoas podem ser tratadas como coisas? A resposta também é negativa. Toda vez que nós conferirmos a uma pessoa o tratamento de uma coisa, tratarmos um ser humano como se fosse um objeto, nós temos o que a professora Maria Helena Diniz denomina de coisificação do ser humano. Isso está vedado em nosso ordenamento jurídico, inclusive com previsão constitucional. Quando eu trato um ser humano como se fosse um objeto, como se fosse uma coisa, eu violo o princípio da dignidade da pessoa humana. Então, olha só que bacana a primeira lição do direito civil. Pessoas não podem ser tratadas como coisas. Coisas não podem ser tratadas como pessoas.
pergunta que está na pauta do dia. Professor, e os animais? Os animais, eles são titulares de direitos e deveres? São sujeitos de direitos e deveres? O meu cachorrinho de estimação, professor, ele tem personalidade? A pergunta não é piada não, meus amigos. Tanto não é piada que recentemente foi defendida uma tese doutorado na USP, onde um participante do programa de doutorado defendeu a tese pelo qual os grandes símios, exemplo, o macaco, o chimpanzé, o gorila, eles deveriam ser tratados iguais aos seres humanos. Deveria ser conferido a esses animais personalidade. Tivemos outro caso recente também, na Bahia, promotor de justiça entrou com um pedido de habeas corpus para pedir a soltura do quê? De 2 chimpanzés. E aí vem a pergunta, os animais têm personalidade? Cuidado com essa questão que tem caído em diversas provas. Os animais, meus amigos, são tratados em nosso ordenamento jurídico, e aqui a aula é de direito civil, nós não estamos tratando de direito ambiental em si, direito civil, eles são tratados como o quê? Como objetos, como coisas, como bens. Mas, professor, o direito ambiental não protege os animais? No direito civil nós chamamos os semoventes. Por que essa expressão, semoventes? Porque se movem por força própria. No direito ambiental eles não têm direitos? Cuidado com isso. No direito ambiental, eles são protegidos. Eles são objetos de uma tutela. O nosso ordenamento jurídico, inclusive a nossa Constituição Federal e diversas leis esparsas, protegem os animais, protegem a nossa fauna e nossa flora. Mas vejam, eles em si não são titulares dos direitos. Ficou bem claro então essa ideia? Vamos lá? Segundo ponto importantíssimo para efeito de concurso. Professor, a partir de que momento uma pessoa adquire personalidade? Os nossos alunos estão aí pelo menos no primeiro ano da faculdade de Direito, ou até mesmo quem não fez uma faculdade de Direito, já deve ter ouvido falar que uma pessoa em nosso país tem direitos a partir do nascimento com vida. Professor, nascimento com vida? Sim. De acordo com o ordenamento jurídico brasileiro, artigo 2º do Código Civil, a personalidade de uma pessoa, ou seja, a aptidão para que ela seja titular de direitos e deveres, somente tem início a partir do nascimento com vida. Se a criança nascer morta, o que em direito nós chamamos de natimorto, ela não tem direitos. Professor, isso está correto? A nosso ver, a resposta é absolutamente negativa. A doutrina que defende que a personalidade de uma pessoa só tem início a partir do nascimento com vida, denomina-se de teoria natalista. Já ouviram falar sobre essa teoria? Por que teoria natalista? A expressão já é clara, já traz o significado dela. A pessoa somente tem direitos a partir do nascimento com vida. Professor, e antes do nascimento com vida? Temos quem? O nascituro. Como é que nós sabemos quem é o nascituro? Como é que é conceituado na doutrina o nascituro? Nascituro é o ente concebido, ainda não nascido. Ou seja, é o ser humano que está sendo gerado, está no ventre de sua mãe ainda. De acordo com a teoria natalista, nascituro tem direitos? Cuidado, meus amigos. De acordo com a teoria natalista, os direitos do nascituro estão sobre uma expectativa, estão sobre uma condição suspensiva. Qual condição suspensiva é essa? Se lembra do conceito de condição? Evento futuro incerto? Qual é o evento futuro incerto? Nascer com vida. Então, olha só o que a teoria natalista faz para os nascituros. Nascituro, você tem direito sim, nascituro, desde que você nasça com vida. Meus amigos, o que parece ser uma expressão muito simples, revela uma tremenda crueldade. Imagine você se dirigindo ao nascituro, conversando ali com aquele ser que está sendo gerado. Virar para ele e falar assim: nascituro, olha, fique tranquilo, você tem direitos, desde que